Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Com essa oração, eu invoco o Divino Espírito Santo nessa nossa aula de número 5 da nossa catequese adulta. E te dou as boas-vindas neste momento a você que está acompanhando este nosso curso. Eu quero que você saiba que você fez a melhor escolha ao permitir um lugar de destaque de Deus na sua vida. O Espírito Santo é a fonte de toda a santidade. E é pelo Espírito Santo que nós conhecemos Deus tal qual Ele é. Quem Ele é? Deus nos dá a conhecer por meio do seu Espírito Santo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Essa é a nossa intenção nesse nosso encontro. Eu quero que você fique muito à vontade para dialogar conosco aí no canal que está aberto a você nessa nossa plataforma, nesse nosso Google Classroom, para que você possa crescer na sua espiritualidade e no seu conhecimento de Deus. O Espírito Santo remete a esta palavra ruá. A palavra ruá é uma palavra de origem hebraica que quer dizer o sopro. Então, lá na Bíblia Sagrada, quando nós relatamos a criação do homem, a Bíblia relata que o homem foi criado do pó da terra, né? Aquele boneco de barro, e Deus soprou e tornou este boneco uma alma vivente. Então, isso daí tem um significado místico muito forte, porque a natureza do homem, a natureza corporal do homem, ela foi plasmada para ser o habitáculo do Espírito de Deus, do sopro de Deus. O ruá é este sopro divino. É um sopro. Não é um sopro qualquer, mas é o sopro de Deus soprado sobre o primeiro homem, feito dele a alma vivente. Então, quando Deus sopra sobre nós, nós nos tornamos de fato vivos, verdadeiramente vivos. O Espírito Santo, ele nos dá a conhecer, como eu falei agora há pouco, Deus tal qual Ele é. E Ele nos permite viver esta dimensão mais profunda da nossa fé. Lembre-se do nosso caminho, do caminho que nós estamos percorrendo aqui na nossa catequese adulta. Primeiramente, nós conhecemos sobre o amor de Deus. Vimos que Deus nos criou por um ato maravilhoso do seu amor, que Ele nos ama acima de todas as coisas e que por este amor Deus nos deu a perfeição da sua criação. Todas as coisas. O homem peca, e quando o homem peca, ele quebra, ele rompe este vínculo de perfeição que existia com Deus. Este vínculo é refeito na pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus encarnado. E após esse Filho de Deus que veio ao mundo, Deus manifesta por meio desse Filho o seu mistério maior. Deus cumpre as suas profecias na pessoa de Jesus Cristo, as profecias antigas, porque Ele é o Verbo, a palavra de Deus que se faz carne. Mas para que nós aceitemos esse Jesus é preciso ter fé verdadeira, uma fé que é aquela que alcança aquilo que não está ali posto materialmente, aquilo que ainda é uma convicção, mas que não é realidade plena. A fé materializa isso. E também converter-se verdadeiramente. Converter-se verdadeiramente não é mudar de religião, é mudar de atitude. Tem muita gente que acha que tem que mudar de religião para se converter. Não precisa. Isso tudo, aliado ao Espírito Santo, nos torna capazes de conhecer Deus e de viver a dimensão de Deus na humanidade. Pedro é um grande exemplo da ação do Espírito Santo.
Ele amava Jesus muito, porque ele inclusive foi o primeiro que Jesus chamou para pertencer aos seus seguidores. E ele diz lá em Marcos capítulo 14, versículo 29, que mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. No entanto, lá na frente, em Marcos 14, 70, na sequência desses fatos aqui, Pedro deixou-se apanhar pelo medo e renegou o Senhor Jesus Cristo. Muito embora Jesus já tivesse dito a Pedro que ele iria negá-lo. Pedro disse que isso não aconteceria jamais. No entanto, ele fez isso. Por quê? Porque Pedro era mau caráter? Essa é a resposta? Não. Porque Pedro não estava ainda pleno do Espírito Santo. Ele precisava de algo que lhe desse a substância, a força, para que ele pudesse agir de acordo com o desejo do coração de Deus. Veja que isso acontece lá em Atos 2, 24, quando ele, o mesmo Pedro, aquele homem medroso, tímido, ignorante, torna-se corajoso a ponto, e eloquente inclusive, a ponto de converter multidões, mais de 5.000 pessoas convertidas naquela pregação ali diante dos seus concidadãos em Jerusalém. Pedro, com isso, dá um testemunho que ele seria incapaz de dar pelas suas próprias forças. É o Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes, que soprou na casa onde estava inclusive Pedro, e vejam, o Espírito Santo soprou na casa. Lembra do sopro que eu falei? Pois bem, essa é uma manifestação, é uma teofania. Teofania quer dizer manifestação de Deus. É uma teofania de Deus. É o Espírito Santo, a maneira que o Espírito Santo manifesta. Ele deu ao Pedro a coragem para que ele pudesse proclamar a boa nova, para que ele pudesse proclamar o Evangelho. Então o Espírito Santo nos dá essa força. É pelo Espírito Santo que nós somos capazes de vivenciar a fé cristã. Então, a igreja, ela manifesta o mistério de Deus por meio da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é, como está dito aqui, a alma da igreja. Ou seja, ele é o animador e o santificador da igreja cristã. É o Espírito Santo que manifesta a força para que a igreja possa ter vida plena, uma vida real. O Espírito Santo de Deus é que nos encoraja. Vejam só, a igreja não é uma sociedade humana, como está dito aqui. Ela é um mistério, é um sacramento, ela é o corpo místico. Então, muito embora ela seja conduzida por homens, como nós, pessoas de carne e osso, mas é o Espírito Santo que vivifica a igreja. Por isso a igreja, nós falamos que a igreja é santa e pecadora, porque muito embora existam seres humanos que são pecadores dentro dessa igreja, mas ela é santa porque o Espírito de Deus é que a santifica. E o Espírito Santo faz com que as pessoas possam agir de acordo com aquilo que Deus quer. Então, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Deus é Espírito e Ele procura adoradores em espírito e em verdade, como está em João 4, 24. Então, a nossa adoração, o nosso ato sagrado diante de Deus, ele não deve ser manifestação apenas dos nossos sentidos, manifestação dos nossos desejos. O ato sagrado ele é uma manifestação do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que nós falamos Abá, quer dizer, Paizinho. Nós conhecemos Deus tal qual Ele é. É preciso conhecer o Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo ainda é um grande desconhecido. As pessoas ainda querem decidir por conta própria, elas não querem se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Lá no sermão de Pedro, ele foi bem sucedido porque o Espírito o conduziu. Mas muitas vezes não é o Espírito Santo que manifesta-se dentro da igreja, mas é a vontade das pessoas. Enquanto se manifestar a vontade das pessoas, o Espírito Santo vai ficar silenciado. Então, para que o Espírito Santo haja, para que o Espírito Santo se manifeste, é preciso que nós nos deixemos tocar por Ele, que nós nos deixemos ser instrumento
né? Um instrumento nas mãos de nosso Deus. Essa é vamos dizer assim, a instrumentalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo quer usar o ser humano como um instrumento, e quando você ora a Deus, Senhor, faz de mim um instrumento, você está querendo que o Espírito Santo haja, e você sabe que aquilo que Deus tem para dar é muito melhor do que aquilo que está dentro do teu propósito, dentro da tua vontade. A vontade de Deus é maior do que a nossa vontade. Jesus falou de um novo nascimento no Espírito Santo, né? Ele fala lá em João 3, 6, 8, ele fala que o sacramento, ele deve ser isso aí, ele deve ser a manifestação do Espírito Santo, né? Veja que aquilo que nasce da carne é carne, aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter dito, vós tendes de nascer do alto, como o vento sopra onde quer e tu ouves sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é aquele que nasceu do Espírito. Ou seja, não há como controlar o Espírito Santo de Deus, né? Nós temos que entender isso, o Espírito ele age de acordo com a sua vontade. É assim como nós nos deixarmos mais abertos à ação do Espírito, mais próximos de Deus, pela via dos sacramentos, pela via da oração, pela via da comunidade, que nós vamos falar mais adiante em outros encontros. Mas o Espírito Santo, ele proporciona na vida daqueles que se deixam tocar por ele um novo nascimento. O batismo não é só o batismo, como está aqui o batismo no sacramento, mas o batismo no Espírito Santo, que é aquilo que faz da igreja uma sociedade viva, um mistério realmente, como nós falamos lá no começo. Como eu disse, né, pelo Espírito nós chamamos Abá, que quer dizer paizinho ou pai. Nós devemos ser filhos de Deus pelo Espírito Santo. Romanos 8, 14, 17 nos fala que nós devemos, nesse capítulo 8, ele fala sobre a filiação divina por meio do Espírito. Ele diz inclusive que o Espírito Santo, que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, veja que o que deve preponderar não é a nossa vontade pessoal, mas é a ação de Deus manifesta por meio de nós. Nós temos que entender essa instrumentalidade. O Espírito Santo nos torna capazes de ser realmente filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não apenas criatura de Deus. Quando nós não temos o Espírito de Deus, nós somos só criaturas. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. E co-herdeiros com Cristo, que é o Filho unigênito de Deus. A Bíblia chama de ruá, vento, respiração, sopro, né? O ruá pairava sobre as águas em Gênesis 1, 2. É o sopro de Deus, o vento de Deus. O Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo é retirado da natureza, porque é a forma mais evidente, vamos dizer assim, de simbolizar aquilo que vem de Deus, né? O Espírito Santo é o sopro da vida, é o sopro que torna o homem realmente vivo, não no sentido apenas fisiológico, mas no sentido espiritual. Pior do que a morte física é a morte espiritual. Por isso que Jesus fala que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Por quê? Porque ele implica necessariamente na morte espiritual do homem. O Espírito Santo nos torna verdadeiramente vivos espiritualmente e capazes de se realizar a comunhão com Deus. Porque a comunhão com o Pai, a comunhão com Deus, ela se manifesta através do Espírito Santo. Ok? Ruá, no grego pneuma, no latim spiritus. O vento foi o sinal sensível, o símbolo que a Bíblia encontrou para falar do Espírito Santo, como nós falamos. Lá no início, pairava esse vento sobre as águas originais, né? O vento foi aquele que foi soprado no Pentecostes sobre os apóstolos e os discípulos do Senhor. Eles tiveram a coragem de proclamar a boa nova. Então o Espírito Santo nos torna capazes, o Espírito Santo nos consola, ele é o consolador de Deus, aquele que vem para nos consolar, né? Então aqui algumas ações do Espírito Santo. Primeiramente, ele é o sopro criador de Deus, né? O homem
era basar, mas Deus soprou nele o seu ruá, o seu espírito, e fez dele um nefesh, quer dizer, um ser vivente. Então, quando o homem morre, o espírito volta para Deus e a carne é o pó da terra, Eclesiastes 12:7. Então, o Espírito Santo, ele nos liga a Deus. É o Espírito Santo que nos torna diferentes das outras criaturas, porque ele é o que nos vincula, que nos faz imagem e semelhança de Deus. Ele é o sopro vital, calmo, impetuoso que presidia a criação, plasmou o homem com o pó, depois soprou suas narinas, no dia de Pentecostes, nós já vimos aqui. Quando Jesus morreu no alto, ele emitiu uma última respiração. Ele entregou o seu Espírito, João 19:30. Então, quer dizer, está vinculado, Espírito Santo, à respiração. Nós temos sempre esse vínculo na Bíblia. Jesus soprou sobre os apóstolos, ele soprou e disse: recebei o Espírito Santo, João 20:22. Então, quando o sacerdote sopra sobre a criança no batismo, ele está vinculando todo esse sopro, esse significado sopro. Tudo na liturgia da igreja, tudo na vida da igreja tem um significado profundo. O sopro representa o sopro de Deus, que é o Espírito Santo. E a Bíblia nos traz essas imagens, da intimidade, da vida, da pessoalidade que provém da respiração. E também exprime a bondade, a calma, a paz, a imanência. Porque quando nós estamos com o Espírito Santo, nós estamos assim, nesse estado. Quando nós estamos com o Espírito Santo, nós estamos nesse estado de comunhão integral com o Criador, que nos faz capazes, que nos torna portadores desse poder absoluto, dessa ternura infinita do mistério de Deus. Então, a ação de Deus, ela é manifesta por esse Espírito. O Espírito Santo nos revela aquilo que está oculto desde o início da criação do mundo. É pelo Espírito Santo que nós conhecemos o desejo do coração de Deus. Interessante falar a você também que a Bíblia vai falando sobre vários símbolos, Os símbolos na Bíblia Sagrada que se referem ao Espírito Santo, Temos outros além do vento e do sopro, Temos a pomba, temos o fogo, que representa a chama do amor, o elemento da transformação. Então, o Espírito Santo, além de ser o ar, do sopro, ele é o elemento da transformação também. O fogo transforma, o fogo modifica, mas ele também é a água que limpa, que lava, que purifica. Então, são vários símbolos que falam, todos eles, da ação e da manifestação de Deus por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele personifica o mistério de Deus, por quê? Porque ele completa a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o poder, a vida sem fim, a bondade infinita e absoluta. Esse é o Espírito Santo. Que mais? Que mais que nós podemos falar do Espírito Santo, minha gente? O Senhor é o Espírito. Ali, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E nós todos que com o rosto descoberto refletimos a glória do Senhor, somos transfigurados na sua própria imagem, de glória em glória pelo Senhor que é Espírito. Então, o Espírito Santo é a manifestação do próprio Senhor, e o Senhor nos dá essa liberdade, nos dá o Espírito da verdade, pelo qual nós conhecemos Deus, Espírito da verdade. A Bíblia fala Espírito da verdade. Quem caminha na mentira não está com o Espírito Santo. Então, nós temos que nos deixar tocar pela verdade de Deus. A verdade de Deus não pode ser contingencial, ela tem que ser real, ela tem que ser profunda, ela tem que ser evidente em nossa vida. Apocalipse 21:5 nos fala desse Espírito que renova todas as coisas. Lá na Pentecostes, aqui está a imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora estava com os apóstolos do Senhor no Pentecostes. Então isso é símbolo da nova encarnação. O Espírito Santo virá sobre ti, a força do Altíssimo estenderá a sua sombra. Por isso, o que vai nascer santo será chamado Filho de Deus, em Lucas 1:35. E isso novamente se refaz na vida da igreja, no Pentecostes. Por isso que Maria, ela nos liga a Deus, ela é uma ponte, um caminho que nos vincula ao Espírito Santo, porque ela estava lá no meio, no Pentecostes. Ela foi o receptáculo do Espírito. Jesus Cristo encarnou no seu ventre por obra e graça do Espírito Santo, e ela novamente manifesta-se nesse Pentecostes como símbolo da presença de Deus no meio de nós. Então, é importante nós termos em conta que é pelo Espírito que a vida da igreja se renova a cada dia. Mesmo que existam falhas,
Mesmo que existam problemas entre os seres humanos, nós precisamos da igreja. Porque a igreja nos dá a conhecer o mistério do Verbo encarnado. A igreja nos manifesta Deus, né? E o Espírito Santo, que nos torna realmente felizes, nos torna realmente livres, nos torna realmente capazes. Então essa é a questão maior que eu queria colocar para vocês nesse encontro e dizer-lhes que vocês devem clamar o Espírito Santo, que vocês devem participar de todos os encontros da igreja que tem a ver com essa manifestação, com os dons do Espírito Santo, o dom de línguas, dom de cura, dom de profecia, tudo isso faz parte da vida da igreja, nós não podemos negligenciar isso. E eu tenho certeza que você que está me assistindo agora, você tem um dom de Deus, você tem um dom, você tem um carisma, só que esse carisma está, sabe, embaixo das cinzas, né? Esse fogo precisa ser reanimado, esse fogo precisa ser revivado. Por isso, o meu convite para você que está fazendo essa catequese é para que você se insira na obra da igreja, para que você não fique aí apático, alheio, se insira na nossa comunidade católica brasileira, faça a sua parte, trabalhe pelo reino, convide as pessoas, fale da boa nova, deixe o Espírito Santo agir na tua vida, tenha uma vida de oração, né? Uma vida de unção, clame a Deus, conheça a palavra de Deus, busque a palavra de Deus. Isso vai te tornar uma pessoa mais capaz, no sentido de realmente fazer da igreja a sua vida espiritual. Não esqueça disso. Bom, então é isso. Esse é o meu convite que eu faço a você que está aí cursando, nos dando o privilégio de caminhar com a gente nesse curso de catequese, que você possa permitir a ação do Espírito Santo na sua vida. Lembre-se dessa caminhada que começa no reconhecimento do amor de Deus, que passa pela vitória sobre o pecado, aceitação de Jesus em sua vida. Isso se dá por meio do caminho da fé e da conversão e que agora se torna mais forte pela unção do Espírito Santo. Quando você tem uma experiência pessoal com o Espírito Santo, isso se torna mais forte nos pressupostos da fé em Jesus Cristo. E essa experiência do Espírito Santo ela se dá primeiramente por uma vida de caminhada com Deus, né? Então comece a largar aquilo que, sabe, lembra que eu falei que o corpo é o templo do Espírito Santo? Isso, então comece a largar vícios, coisas que afetam o teu corpo, né? Promiscuidade, tudo isso que vai, sabe, deixando com que o Espírito Santo seja enfraquecido, com que o vínculo com o Espírito Santo não aconteça. E comece, né? Confesse, abra o seu coração, vai buscar a via dos sacramentos, né? Você vai se tornar muito forte, né? Eu gostaria de fazer assim um apelo especial nessa atividade para que você pudesse pensar sobre a sua caminhada em relação ao Espírito Santo, tá bom? Então depois aí organize os seus exercícios, faça, dê a sua opinião, e vamos trabalhar juntos pelo reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.